Fala pessoal, meu nome é Marcelo Denardi, eu sou do Clube da Pizza e hoje nós vamos ter a nossa aula número 007, sétima aula completa do canal, onde eu vou explicar para vocês detalhe por detalhe a respeito dos fermentos, ou seja, de todo o processo de fermentação de uma pizza. Então eu preparei essa aula já anteriormente, eu vou explicar algumas informações que são a título de curiosidade, mas eu acho que tem muita informação importante a respeito de fermento, de fermentação da massa de pizza, e muitas vezes isso são coisas que ninguém dá muito valor, ninguém dá muita atenção. Então, primeiramente aqui na tela, né, eu começo com uma pergunta, eu quero saber se você realmente conhece todos os tipos de fermento que são disponíveis no mercado, tá? Então, basicamente, tá? Antes de mais nada, eu vou falar sobre eles e nós vamos entender um pouco sobre cada um deles e como que eles funcionam. Fermentos, nós temos duas categorias, o fermento biológico e nós temos o fermento químico, tá? Então, basicamente, o fermento biológico é o fermento ideal para panificação, para pizza, tá? Esse é o fermento que nós devemos trabalhar na nossa pizza. O fermento biológico ele se subdivide em três, vamos subdividir ele na verdade em três tipos diferentes. O fermento fresco, tá? Esse fermento fresco ele é biológico e ele vem já hidratado, ou seja, a indústria produz esse fermento e vende pra gente vivo, hidratado. Nós temos o fermento seco, tá? Esse fermento seco é a mesma levedura, o mesmo fermento, mas ele vem na forma desidratada, ou seja, é um pó. Tá? E aí nós vamos trabalhar a hidratação desse fermento para então ele, vamos dizer, voltar à vida, né? Voltar a ter atividade. E por último, tá? Nós temos o fermento natural, é o fermento que nós podemos criar, nós podemos cultivar essa levedura do zero até ter realmente já ela pronta para ser utilizada na nossa pizza ou na panificação. Falando do fermento químico, tá? O fermento químico ele não é adequado para pizza, embora funcione. Ele é um fermento mais utilizado em massas leves, tá? Massas mais úmidas, como bolo, por exemplo. E a fermentação não se dá através de um ser vivo, não se dá através de uma levedura. A fermentação do fermento químico, né, se dá através de produtos químicos, né, que eu não tenho detalhes, não vou passar também nessa aula porque nem importa muito pra gente. Mas ele é ativado pelo calor, ou seja, quando você começa a assar, aquela temperatura vai agir sobre aquela substância que vai produzir gases. O fermento químico também, a parte da composição dele é o bicarbonato, e nós podemos usar em algumas receitas somente o bicarbonato como fermento, tá? Que não é de pizza, para outras coisas. A única coisa é que o bicarbonato ele precisa de um agente ácido para trabalhar. Então vocês vão ver que algumas receitas de doces, algumas coisas que precisam ficar mais aeradas, levam às vezes bicarbonato, tá? Mas ele vai precisar de um agente ácido também para funcionar. Vamos esquecer o químico não é ideal para pizza, não é fermento de panificação, nosso foco está no fermento biológico. Tá? Então agora passando um pouquinho, eu queria mostrar aqui na tela para vocês como é a levedura, né? O fermento realmente visto de um microscópio. Então é uma imagem que se repete aqui, para que vocês possam pelo menos visualizar aí como que é essa levedura, tá? Como que esse micro-organismo se comporta. Não é visível ao olho nu, tá? Essa vista é microscópica. Então, esse é o fermento biológico ativo, vivo. Vamos falar um pouquinho da história do fermento, como que ele surgiu, da onde ele vem, como que ele foi utilizado, tá? Então, basicamente, eu fiz um resumo, tá? Em 1680, o holandês, se eu não erro o nome dele na pronúncia, é o Anton van Leeuwenhoek, ele fez as primeiras observações microscópicas das leveduras. Isso porque há relatos que os egípcios já utilizavam uma forma de fermentação, ou seja, eles basicamente faziam as massas e trabalhavam o fermento natural, essa levedura que a gente pode criar a partir da própria farinha, né? Mas eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então, esse holandês ele fez as primeiras observações e descobriu realmente que existiam as leveduras, que existia o processo de fermentação. Já em 1837 foi feita a classificação então dessas leveduras, né? E aí realmente descobriu-se que eram fungos, né? Então foi classificado esse micro-organismo no reino fungi, saber que ele era um fungo que tinha essa propriedade.
Uma parte importante da história, que acho que pouca gente sabe, foi a participação de Pasteur. O mesmo que inventou o processo da pasteurização do leite, né, dos derivados, também teve parte na história dos fermentos, tá? Em 1857, ele provou que a fermentação alcoólica, tá, que é a que a gente utiliza na panificação, na pizza, ela era realizada por leveduras na ausência de oxigênio, tá? E isso foi denominado o efeito Pasteur. Então nós vamos também ver o que é o efeito Pasteur, vou ter que explicar isso para vocês. Não é um ponto muito importante, determinante, mas eu acho legal que a gente conheça a história e saiba como isso aconteceu, tá? Então assim, embora tenha todo esse processo, tá? O fermento, ele começou a ter o comércio mesmo dele na Europa em meados de 1780, isso foi na Holanda. Depois, em 1800, ele começou a ter comércio na Alemanha e ele só chegou aos Estados Unidos em 1876, na forma comercial. Tá? E isso foi num evento lá na Filadélfia, né? E esse evento era uma exposição que tinha de vários países, uma exposição chamada Exposição Universal, e quem apresentou o fermento lá nos Estados Unidos foi o Charles Fleischmann. Por isso que é tão famoso o fermento Fleischmann, ele é mundialmente conhecido. Quem levou esse produto aos Estados Unidos, quem apresentou pela primeira vez foi Charles Fleischmann, virou uma marca de fermento, tá? Então é legal ter essas relações para a gente saber que a história, né, faz parte de tudo isso daí. Bom, vamos falar um pouquinho do efeito Pasteur, o que é que foi observado, qual que é a importância dele nessa história nos fermentos, né? Primeiro, antes de falar do efeito Pasteur, eu coloquei aqui na tela para vocês uma definição sobre o que é glicólise, tá? Glicólise. Então a glicólise é um processo bioquímico em que a molécula de glicose, que é proveniente da alimentação, né? Ela é quebrada em moléculas menores que vira ácido pirúvico ou piruvato, né? E também libera energia, tá? Libera ATP. A primeira etapa do processo de respiração celular é justamente essa quebra da glicose, né, a glicólise, e transformando então na respiração celular. E aí o que Pasteur fez? Ele testou as leveduras, tá, que são capazes de metabolizar a glicose, ou seja, que produzem a glicólise. Ele testou elas na presença de oxigênio e na ausência de oxigênio. E o que ele observou? Que na presença de oxigênio, tá, essas leveduras, elas faziam, na verdade, a respiração e não faziam a fermentação. E qual a diferença nesse processo? A mesma levedura, tá? A diferença é que na presença de oxigênio, ela produz muito mais ATP, muito mais energia, tá? Com a quebra da glicose, só que ela tem um baixo consumo de glicose, enquanto a fermentação tinha um alto consumo de glicose e uma baixa produção de ATP. Então ele fez esse experimento de que maneira? Pegou 2 tubos, tá? Uma coisa basicamente simples, é claro que tem todo um estudo por trás disso, mas ele pegou 2 tubos, colocou a levedura, colocou a mesma porção de glicose e um tubo ele tampou, o outro ele deixou aberto e foi observar o que acontecia, né? Então, sem esse oxigênio, né, o tubo que ficou tampado, com o oxigênio, o tubo que ficou aberto, ele percebeu então que a levedura fazia respiração e que o produto disso não era o CO2, não era o gás carbônico, mas o álcool, não fazia a fermentação. E ele percebeu que na ausência do oxigênio, sim, fazia a fermentação alcoólica que nós conhecemos. Então, ficou, né, registrado na história como o efeito Pasteur. Ele fez essa descoberta que as leveduras se comportavam diferente, tá? E eu fiz aqui um resumo para vocês entenderem, e em resumo, as leveduras, elas são capazes de produzir o etanol, que é o álcool, mais o gás carbônico, que é resultado da fermentação, somente sem a exposição ao oxigênio, tá? Com a exposição, ela produz acetil, tá? E é resultado do processo de respiração e não de fermentação, enfim, aí outras coisas acontecem bioquimicamente falando. Isso tudo é muito complexo, tá? Isso tudo faz parte da história, pra gente não importa muito, porque toda vez que nós adicionamos a levedura à nossa receita de massa de pizza, automaticamente
ela vai produzir a fermentação pela própria cadeia de glúten, pela maneira com que a massa é formada, ela não fica exposta à oxigenação, tá? Se tratando das leveduras, né? Dos micro-organismos. Então isso não tem a ver com eu ter a massa exposta ou não à respiração, ao oxigênio, mas tem a ver com a levedura. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o processo de fabricação do fermento biológico, tá? Isso em escala industrial. Bom, eu fiz uma pesquisa para poder passar para vocês, tá? De como isso se dá, como é o processo, não é uma coisa tão simples, tá? E claro, devem existir outros processos, outras fábricas. Então, basicamente, essa fábrica que eu estudei é uma fábrica que é de brasileiro. Ela, por questão de tributos e tudo, ela é instalada no Paraguai, tá? Mas é de brasileiros e produz para o mercado brasileiro. Essa fábrica faz a compra das células, né, das leveduras. Especificamente, se falando desse exemplo que eu pesquisei, eles fazem as compras dessas leveduras vinda da Europa, tá? Eles compram essas leveduras e aí eles passam por um processo de alimentação. Eles vão alimentar essas leveduras com uma espécie de um melado, tá? Para que ela se multiplique e eles façam isso em escala industrial. Então, essa levedura chega e vai passar por esse processo todo sendo alimentada por melado. A multiplicação das células, então, após a alimentação, tudo, ela é feita em ambiente controlado. Ou seja, tá dentro do mesmo ambiente nós vamos ter locais dessa mesma fábrica, locais com temperaturas muito baixas, tá? Em torno de 4 graus, e outros com calor intenso, tá? E tudo isso é assistido 24 horas por engenheiros químicos que fazem o acompanhamento de todo esse processo para que o fermento chegue em boas condições, vivos e funcionando para a sua receita. Tá? Então, após esse longo processo que passa para alimentar, multiplicar as células, eles passam o fermento fresco por um grande rolo. Esse rolo vai fazer uma desidratação, tá? Então, não é que vai transformar-se no fermento biológico seco, não, mas vai tirar boa parte da umidade, mantendo em torno de 75% de umidade, que é o que nós encontramos no fermento biológico fresco, tá? Então ele passa por um grande rolo, tá? E ele desidrata esse fermento até chegar nesse ponto, e aí vai para uma prensa e prensa aqueles pacotinhos que nós conhecemos de 500 gramas que nós utilizamos na pizzaria. Então assim, a fabricação do fermento é todo um processo, é uma coisa bem controlada, e isso nos deixa o alerta para entender que possivelmente nós encontraremos qualidades diferentes de fermentos no mercado. Pode ser que um fermento seja mais forte, outro mais fraco, pode ser que a gente se adapte melhor com um do que com o outro. O ideal é escolher um, trabalhar com ele, se dar bem com ele e manter com a mesma marca sempre, tá? Porque o processo pode ser diferente. Isso foi bem a título de curiosidade também, de saber que existe uma indústria por trás desse fermento e a coisa toda tem fundamento, né? Bom, eu fiz um braço agora nessa aula, mas não vou explicar a fundo, porque não é um processo que eu utilizo atualmente, tá? Que é a fabricação do fermento natural, mas eu acho legal citar, embora também não seja nem um bicho de 7 cabeças. Vamos lá, como fazer o fermento natural? Vocês vão ouvir falar, ou já ouviram falar, em levain, em sourdough, em levito madre e em massa madre, tá? Tudo isso são fermentos naturais em línguas diferentes. Nós temos o levain, francês, nós temos o sourdough, que é em inglês, nós temos o lievito madre, que é em italiano, e nós temos a massa madre, que é em espanhol. Tudo isso refere-se à fermentação natural. Então, as pessoas precisam entender que tudo isso, todos esses termos estão levando ao mesmo processo de fabricação de fermento natural, tá? Ainda assim, há muita confusão nesse processo, porque nós podemos simplesmente, com uma massa de pizza existente, a gente fazer o cultivo do fermento já existente nela, ele vai se multiplicando e eternamente nós vamos trabalhando essa mesma massa para fermentar uma nova massa, tá? Não deixa de ser um processo de fermentação natural. Isso porque a levedura tem um ciclo, vai chegar um tempo que aquela levedura vai morrer e ela está se multiplicando, quem vai ficar são as leveduras novas. E aí você vai sempre multiplicando, multiplicando e multiplicando. O fato é que não existe aquela lenda de falar assim, existem casas na Itália que trabalham, de falar assim, não, aqui a gente usa massa madre e fazem mais de 100 anos que a gente fermenta a massa com o mesmo fermento.
tá? Isso não existe, tá? Esse ciclo, essa levedura tem um ciclo de vida, ela vai morrer, uma nova vai se formar a partir dela. O que acontece é que existe realmente casas na Itália, e deve existir pelo mundo afora, que realmente fermentam a sua pizza sempre com a sobra da mesma massa. Mas não é o mesmo fermento de 100 anos atrás, ele já morreu, já nasceu um novo a partir dele, e esse ciclo ele é contínuo, tá? Então não confundir, todos esses termos vão levar a entender como fermento natural, tá? O ingrediente para se fazer um fermento natural, tá? Simples assim, água e farinha. Qual tipo de farinha? A farinha de trigo integral ou a farinha de centeio, que tende até a dar um resultado melhor, tá? Então, para começar a fazer um levain, tá? Eu vou chamar de levain, eu acho para mim o nome mais comum entre todos. O que eu vou fazer? Eu vou misturar a mesma proporção de água, a mesma proporção de farinha, tá? E eu vou descansar isso daí em pequenas quantidades, eu não vou fazer um monte. Eu vou descansar isso em temperatura ambiente por um tempo, tá? E o que eu preciso fazer? Eu preciso sempre alimentar essa mistura, essa levedura, tá? Então ela vai se criar mais ou menos de 4 a 6 dias em temperatura ambiente, fazendo esse processo e fazendo a alimentação dessa massa. Então o que eu vou fazer? Uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, nós vamos ter que ver o critério que vai ser utilizado para produzir esse levain. Eu vou alimentar essa massa como? Com farinha e com água, tá? Dentro do processo de criação do levain, a gente vai ter sempre uma sobra, vai ser difícil você consumir todo ele, porque nós sempre vamos ter que estar alimentando essa mistura com trigo e água, então ele vai aumentando de volume, Então acontece que quem fabrica levain, né, normalmente tem sobra dele e acaba distribuindo ou até jogando fora. Mas enfim, nós vamos então fazer esse processo de alimentação. Há um critério específico, há quem alimente um dia, uma vez por dia, 2 vezes ao dia, e há padeiros, né, as profissionais da área da panificação que fala que consegue trabalhar a alimentação de um levain uma vez por mês só, uma vez por mês, tá? Eu não sou um expert ainda nesse assunto, eu ainda não fiz um estudo profundo sobre o levain, tá? Mas o fato é que não é difícil produzi-lo, tá? O difícil é a gente conseguir adequar depois a quantidade que nós vamos utilizar desse levain para a receita da massa, enfim, tem todo um processo que é um pouquinho mais demorado. Qual a diferença da gente utilizar o levain para o fermento industrial? Tá? Aromatização. Com certeza a aromatização vai ser diferente, tá? E é uma massa azeda, tá? Aliás, o nome sourdough, ele é realmente massa azeda, a tradução, que é do inglês, né? Do nosso levain, no termo inglês. Então vai ficar uma massa azeda, ele vai ter um aroma diferenciado. É isso que se cria. Como que a gente sabe se está se criando levedura sem um microscópio? Tá? Nessa massa que vai ficar bem líquida, né? Não vai ser uma massa seca como de pizza, é líquido, você vai ver que de 4 a 6 dias, quando o processo estiver funcionando, vão começar a aparecer bolhas de ar ali. Isso já é resultado da fermentação, o gás carbônico subindo, significa que tá ok, tá funcionando, tá? Então, primeiro passo para se criar o levain, o fermento natural, é esse, tá? Eu acho um processo interessante, tá bem na moda, quem tiver tempo, quem tiver condições, eu acho que deve trabalhar, mas deve trabalhar com cautela, faz um estudo, faz testes antes de implantar isso efetivamente na pizzaria. Bom, então a gente pode também acelerar esse processo de criação, né, do levain, que é de 4 a 6 dias, utilizando um líquido fermentado mais a farinha, em vez de utilizar água, tá? E o que é um líquido fermentado? A gente pode usar um suco de fruta, um caldo de cana, tá? Ou a maceração de uma fruta fresca na água. Então nós vamos criar alguma coisa que tenha também, que entre em estado de fermentação, nós vamos alimentá-la com a farinha, tá? Trigo integral, centeio, enfim. Nós vamos alimentar, em vez da água pura, com esse líquido. O que vai acontecer? Esse processo de 4 a 6 dias do levain, né, do fermento natural, vai ser resumido a 24 horas para já ter efeito, porque nós já temos ali esse fungo presente, né, esse micro-organismo na próprio líquido que é já fermentado,
e aí nós vamos ter um aceleramento desse processo. Enfim, suco de laranja, por exemplo. Quem nunca deixou um suco de laranja parado de um dia para o outro e sente cheiro de fermentação nele? Ah, esse suco está fermentado. Tá? Justamente isso, esse mesmo micro-organismo se forma ali, tá? E é possível fazer então o levain com aromas diferentes, inclusive a partir de um líquido fermentado mais a farinha, que vai ser sempre o alimento dele. Enfim, são processos, quem vai fazer tem que escolher. Eu acho que é um braço interessante dessa aula. Mas afinal, tá? Para que serve o fermento na nossa pizza? Qual é o papel dele na panificação em geral? Mas especificamente na nossa pizza, tá? Nós utilizamos na nossa massa de pizza a fermentação alcoólica, que conforme vimos é um processo anaeróbico, né? Ele para formar o CO2 mais o etanol, a levedura não pode respirar o oxigênio, tá? E o que vai acontecer? A glicose, frutose, sacarose, todos os açúcares ali presentes, eles vão ser convertidos em energia, tá? Em ATP, e a produção de CO2 e álcool. Tá? Então isso é o que o fermento vai fazer no interior da sua massa. Nesse processo, o que nós vamos observar? O crescimento dessa massa, tá? O que faz a massa crescer? O CO2, tá? Esse gás que é produzido pela levedura, tá? Ele fica preso na cadeia de glúten da sua massa, e ele também vai gerar alguns processos nessa transformação bioquímica que vai aromatizar a sua massa, além do próprio álcool que é formado nesse processo. Por que então que nós utilizamos? Tá? Primeiro efeito desejável e necessário é que a gente tenha CO2 na cadeia do glúten na nossa massa para ficar com um aspecto esponjoso, aspecto de crescido, assim como o pão, tá? Então assim, tem gente que faz massa de pizza sem fermento? Tem, tá? É possível, tá? Mas o que eu acho? Eu acho que isso não necessariamente pode ser definido como pizza, tá? Então, seguindo um pouquinho adiante aqui no cronograma que eu fiz, né, com o CO2 preso na cadeia de glúten, nós temos a formação dos alvéolos de fermentação, aquelas bolinhas internas, tá? E ela vai se tornar esponjosa, como eu disse, tá? O aspecto dela é aumentado, aerado, e vai conceder textura, aroma, tá? E textura. Aquele aerado da massa, do pão, é textura, tá? Aí, como eu estava citando, dá para fazer pizza sem fermento, tá? Existem duas respostas possíveis. Sim, é possível, é a resposta que eu mais gosto de trabalhar, tá? Mas eu vou fazer também uma observação nisso daí. Então, resposta absolutamente sim, é possível fazer pizza sem fermento, tá? Porém, aí que eu vou fazer uma reflexão. Primeiro de tudo, vamos definir pizza. O que é pizza? Pizza nada mais é do que um produto que foi inventado, foi criado e segue um padrão, tá? É a mesma coisa que eu te perguntar o que é lasanha. O que é lasanha? Lasanha é um alimento que foi inventado com a combinação daqueles ingredientes e forma um prato, forma um alimento. Então, nós precisamos definir a pizza seguindo os padrões da criação dela e até da regionalização desse produto, tá? Então, definiu pizza, tá? Nós vamos ter que analisar quais são as semelhanças com a panificação. Quais são as semelhanças da pizza com a panificação? Muito parecido, tá? Nós vamos fazer a massa, nós vamos utilizar ela como a panificação utiliza, inclusive tem pães que são feitos basicamente com a mesma receita da pizza, com algumas diferenças, principalmente de fermentação, tá? Mas o que define na panificação os diferentes tipos de pães, tá? O que define ele é o processo por qual ele passa, que vai dar a característica específica e vai dar o nome a esse produto. Então, se a gente pensar que, por exemplo, o pão francês, para ele ter aquela casca, aquela crosta que a gente conhece, ele tem um processo, tá? Isso não depende 100% da receita. Você pode fazer uma receita perfeita de pão francês, se no momento da cocção você não fizer o procedimento que tem que ser feito, tá? Não utilizar o vapor de água, ele não vai formar a crosta. E ele não pode ser chamado de pão francês. Por quê? Porque algo do processo modificou ele que alterou a característica do pão. E aí a gente troca de nome. E isso basicamente acontece com a pizza. Se a gente então
tirar o fermento da massa de pizza e fizer alguma coisa muito similar, ou seja, eu vou abrir uma massa redonda, vou colocar lá por cima dela molho, vou colocar queijo, vou assar no forno, no final tem um produto muito parecido com a pizza, mas não é pizza. Então a gente pode chamar ele de salgado, pode inventar um nome, o fato é que pizza ele não é. Então, é por isso que existem duas respostas possíveis para essa pergunta. Dá para fazer sem fermento? Dá para fazer uma coisa muito parecida, mas não vai ter o paladar que naturalmente a pizza tem. Isso foi alterado, né, pela característica de elaboração desse prato, que foi inventado originalmente com o fermento, e aí você descaracterizou, tá? Então, aqui eu segui porque que os pães têm nomes diferentes, tá? Às vezes com a mesma receita, uma coisa muito parecida, pelo processo que é feito e pela característica que ele se apresenta. Mesma coisa a pizza. A diferença é que não deram nomenclaturas para os vários tipos de pizza, tá? Pizza é sempre pizza, mesmo que tenha muita diferença entre eles. Bom, então você vai poder aí utilizar fermento ou não, ainda chamar de pizza, embora seja controverso se isso está certo ou se isso não está certo. Ao meu ver, eu acho que uma massa de pizza sem fermento não é pizza, é alguma coisa, algum salgado, sei lá, pode chamar como quiser. Pode ser muito gostoso, pode ser um produto bem diferente, mas ainda não é pizza, não segue nada da tradição desse produto. Então agora eu deixo uma pergunta para você refletir. Quantidade de fermentação, não é de fermento, quantidade de fermentação pode alterar a sua pizza? O que é a quantidade de fermentação? É o quanto de CO2, de etanol e de outras substâncias que são produzidas no processo de fermentação. A quantidade disso pode alterar a sua pizza? O que você acha? Tá? Então vamos lá. Uma vez estabelecida a receita da sua massa, quais variações ela pode sofrer? O que pode acontecer com ela se você realmente seguir a mesma receita sempre? Então vamos lá, para a primeira pergunta. A quantidade de fermentação pode alterar a sua pizza? Com toda certeza, tá? Absolutamente a resposta é sim. Ela vai alterar muito da característica da sua pizza e da sua massa, né? Uma vez estabelecida a receita, então, quais variações a sua massa, a sua receita, a sua pizza, né, pode sofrer? Duas possíveis. Uma delas é fermentação. Essa não adianta você seguir receita, não adianta você trabalhar com 10 gramas de fermento, com 20. Por quê? Porque dois outros fatores vão influenciar a multiplicação desse fermento, tá? Que é a temperatura e tempo de exposição. Tempo que você vai dar para essa massa. Então, você não tem como seguir uma receita que toda vez vai se comportar da mesma maneira, porque você tem diferença climática, porque você tem diferença do tempo de descanso dessa massa, do tempo que ela vai ficar parada lá para ser utilizada. E a segunda variação possível é a hidratação, quanto de água sua massa vai receber, tá? Por mais que você siga uma receita, você fala, eu trabalho sempre com a mesma marca de farinha e eu trabalho sempre com a mesma receita. Se eu ponho 1 litro de água, é 1 litro de água sempre, tá? Só que entre os lotes de farinha, existem farinhas que vêm com um pouco mais de umidade e outras com um pouco menos. Embora seja uma variação pequena, isso vai fazer com que sua receita também sofra variação, mesmo que você siga milimetricamente a sua receita. Então, dois fatores influenciam na qualidade, na característica da sua massa. Fermentação, o principal deles, hidratação, quantidade de água, porque vai ter variação desse produto, tá? Como que nós vamos trabalhar então a fermentação? Tá? Existem duas maneiras de se trabalhar a fermentação. Basicamente, nós vamos falar da massa de fermentação rápida, ou seja, aquela que você faz no mesmo dia e utiliza, e a massa maturada. Como que nós vamos saber o ponto certo de trabalhar a massa? Pelo aspecto dela, o volume que ela criou. Tá? O ideal de se trabalhar na pizza é que do volume da bolinha inicial, que ainda não fermentou, ela tenha crescido pelo menos 1/3 do tamanho dela em fermentação. Tá? E o máximo que ela vai chegar é próximo ao dobro do volume. Se ela tiver menos do que 1/3 crescida ou mais do que o dobro, significa que o processo de fermentação já ultrapassou as limítrofes, tá? Então, o aspecto, a sensibilidade do pizzaiolo, de quem está lá naquela cozinha, é que vai definir o ponto certo de fermentação da sua massa, tá? E a hidratação da massa também, esse é realmente o ponto, é a pessoa saber
qual é o ponto de trabalhar sempre igual. Às vezes a minha receita leva 1 litro, às vezes na mesma farinha eu vou pôr 1,1 litro, tá? Falar que varia 10% é até exagero, não chega a variar 10% na mesma marca de farinha, mas tem variação, tá? Então você tem que ficar atento, não é só o lote, não tem a ver só com a fabricação, mas tem a ver também com o armazenamento da farinha. Às vezes ela passou aí por mercados, atacadistas e recebeu umidade, tá? Embora ela esteja embalada, vai fazer diferença. Então, para você trabalhar a fermentação, o aspecto da massa, tá, vai ter influência. Processo de maturação e longa fermentação, tá? Longa fermentação, desculpa, aqui na aula até coloquei errado, agora que eu percebi. Processo de maturação e curta fermentação, tá? Eu escrevi longa, mas é curta fermentação. Qual a diferença, tá? No processo de maturação, nós vamos ter que hibernar o fermento, tá? Fazer com que ele tenha a menor efetividade possível enquanto a massa passa pelo processo de maturação. Já na curta fermentação, que eu escrevi errado na tela, nós não temos essa característica. Então a nossa massa vai praticamente entrar em estado de fermentação imediatamente, porque ela não vai ficar sob refrigeração, tá? Então nós temos esses dois processos. Quem é responsável, então, pelas características da massa no processo de maturação ou de curta fermentação, tá? Nós temos vários responsáveis. Processo enzimático que acontece na maturação, tá? Isso vai dar bastante característica na sua massa, tá? E eu vou deixar uma aula completa aqui em cima, se você não assistiu ainda, falando somente sobre o processo de maturação, tá? E também a própria fermentação. Nós vamos ter que saber trabalhar a fermentação dentro desse processo para ter a característica sempre igual, sempre desejável. Já na curta fermentação, nós não temos esse processo enzimático de forma que dê alguma característica, mas ainda nós temos a fermentação, que nós vamos ter que trabalhar, tá? Vantagem de maturação com relação à fermentação. Você tá lá com a massa já na câmara fria, já refrigerada, você vai ter que tirar, e para que ela atinja esse volume de crescimento, ou seja, de fermentação ideal, você vai tirando conforme a sua demanda. Você tira da câmara fria e deixa ela descansar por um tempo até ela ganhar esse volume, e isso acompanha a sua demanda. Então você dosa o fermento da sua massa, tá? E você dosa o tempo que ela vai ficar fora da geladeira, fermentando literalmente, independente do processo de maturação, tá? Para ganhar aquele 1/3 de volume. As vantagens é que você sempre vai ter essa massa fácil, acessível. Tirou, você sabe o ciclo de tempo que ela vai demorar e você vai fazendo isso conforme a sua demanda, conforme o seu movimento, tá? A desvantagem, né, no caso de trabalhar com a fermentação curta, que é a do dia, é que você vai ter que trabalhar a fermentação por períodos do seu expediente, porque senão você vai ter uma variação grande na sua massa e você não vai conseguir entender o porquê que a sua receita varia tanto e muito menos o seu cliente. Então significa o quê? Na prática, se você trabalha com o processo de curta fermentação, ou seja, chega na sua pizzaria por volta de 4 horas da tarde, bate a sua massa, põe lá a sua receita, leva ela para a câmara de fermentação, armário, gaveta, bandeja, enfim, da maneira que você trabalha. Se você fez essa massa 4 da tarde, vamos supor que você terminou aí 4:30 da tarde, a primeira pizza você vai vender 6:30, você tem 2 horas de descanso, 4:30 até as 6:30 da tarde. Em 2 horas é possível, com a quantidade de fermento, você já atingir o ponto ideal de fermentação, ou seja, o crescimento de mais de 1/3 do volume dessa massa. Se você chegou nesse ponto, legal, a pizza que você vendeu 6:30 vai estar ótima. A pizza que você vendeu 7:30, dentro do padrão. Quando chegar 9 horas da noite, o que vai acontecer? A mesma massa que você fez já vai estar com sobrecarga de fermento, vai estar muito fermentada, porque aquela levedura se multiplicou e se multiplicou, e por muito mais tempo, tá? E aí você vai ter uma massa já com característica diferente. E aí a pizza que você vender 10:30 da noite, 11 horas da noite, vai ser ainda diferente, tá? Com a mesma receita. E aí entra a desvantagem desse processo. Para você trabalhar com um produto padronizado, de maneira que você entregue para o cliente a mesma pizza às 6 horas da tarde, 6:30 da tarde, e a mesma pizza às 11 horas da noite, você vai ter que trabalhar diversas receitas da sua massa, mudando só a quantidade de fermento nela. Ou seja, você vai ter que fazer uma estimativa, tá? Vamos supor que das 6:30 da tarde até as 9 horas da noite você venda 100 pizzas, você vai fazer a primeira receita com uma quantidade de fermento suficiente para que você produza 100 bolinhas de massa
e que esse fermento tenha a efetividade dele em 2 horas, ou seja, faça com que essas bolinhas aumente pelo menos 1/3 do tamanho delas em 2 horas. O restante, se você depois das 9 horas da noite você venda mais 100 pizzas, você vai ter que modificar a sua receita. Você vai provavelmente diminuir seu fermento pela metade. E aí você vai bater mais 100 bolinhas e vai deixar na câmara desde as 4 da tarde, a hora que você executou essa receita, até as 9, sei lá que hora que você vai começar a usar aquela leva de massa. Então, como ela vai ter muito mais tempo para fermentar, você vai precisar de bem menos levedura para chegar no ponto ideal, que é acima de 1/3 de fermentação. Isso, basicamente, ninguém faz, tá? Todo mundo vai lá, receita padrão, receita padrão. E o que eu mais vejo na internet são pessoas pedindo receitas dos outros. Tá? Como se a receita fosse executada e desse o mesmo resultado em todos os lugares, sem depender da hidratação, sem depender do processo de fermentação, sem depender do processo de solva e formação de cadeia de glúten, que não é um assunto para essa aula. Enfim, não existe isso, tá? Você vai ter que trabalhar a sua receita de maneira completa, ou seja, ingredientes mais processo. Se você atualmente tem uma pizzaria e está trabalhando com o processo de fermentação que é de curta, né? Você vai fazer no mesmo dia a massa que você vai vender à noite, você vai ter que imediatamente parar e repensar o seu processo. Porque com certeza você agora que fez essa aula vai começar a notar que a sua massa está variando. Tá? E existem muitas diferenças, vai acontecer muita coisa com o excesso de fermentação ou com a falta de fermentação, se for o caso. Então você divide o seu expediente, tá, em demanda e você vai produzir as massas com a receita certa, a quantidade de fermento certo para cada horário. É isso que você precisa fazer. Processo de maturação, fermento hibernado, o único trabalho que você vai ter é tirar da câmara, tá, e deixar o tempo certo fermentando. Vamos supor que seja 2 horas o tempo ideal para sua receita. A cada 2 horas você vai retirando, nem a cada 2 horas, a cada momento você vai repondo aquilo que está fermentando fora da câmara fria e aí é mais fácil o processo, você não tem que executar a receita, nada, é sempre padrão. Falando de mitos e crenças sobre fermento, tá? Primeiro que eu vejo por aí, ordem da mistura da receita influencia na fermentação. Eu já fiz cursos, eu já fui em lugares onde as pessoas defendem com unhas e dentes que primeiro você tem que fazer todo o líquido da sua receita e depois adicionar todo o seco dela. Ou seja, você vai misturar a água, você vai misturar o óleo, aí você vai adicionar o fermento, fez todo aquele líquido dentro da sua maceira, aí depois você adiciona o seco, o sal, o trigo, se levar açúcar ou qualquer outro ingrediente. Isso é mito, tá? Isso na prática não vai dar diferença nenhuma na sua massa desde que a sova seja correta, tá? Então, existe sim essa peculiaridade que na verdade não mora na mistura, mora na sova, tá? Então você vai ter que trabalhar isso. Mesma coisa tem gente que defende o contrário, todo seco primeiro, depois todo líquido, enfim, mito, tá? Mito não vai fazer diferença na sua receita final, embora pequenas diferenças aconteçam, nós vamos falar disso um pouquinho adiante, tá? Fermento fresco e fermento seco. A única diferença entre eles é realmente que no seco você tem uma concentração 3 vezes maior do que no fresco, tá? Porque essas 3 partes é de água, provavelmente, tá? Então assim, se eu uso 10 gramas de fermento fresco, tá? Eu vou ter que usar 3,3 gramas de fermento seco. Se eu uso 10 gramas de fermento seco, eu vou ter que usar 30 do fermento fresco. No final, sua massa vai ser a mesma, tá? Mito falar que um fermento ou outro fermento vai funcionar diferente. Embora exista análises microscópicas que mostrem que a célula da levedura sofre danos por ter sido desidratada, na prática, essa levedura vai se multiplicar e vai gerar o mesmo processo e fim, tá? Fim de história. Temperatura da massa. Esse sim é verdadeiro, tá? Existe basicamente 3 tipos de maceira. Existe como você trabalhar a massa, a sova dela, elevando muito a temperatura ou não elevando tanta temperatura. Isso vai influenciar diretamente no processo de fermentação. Por quê? Porque quanto mais quente, mais fermento. Quanto mais quente, mais chance de você causar danos à cadeia de glúten da sua massa, que é outra coisa que não tem a ver com a fermentação. Então a temperatura da massa, 100%, tá? Não é mito, é verdade, ela influencia sim na sua receita, na sua pizza, no seu processo.
Temperatura ambiente, mesma coisa. Se eu fizer a massa controlada, mas eu vou descansar essa massa aonde está mais calor, aonde está mais frio, certamente a quantidade de fermento vai variar. Então, se eu fizer uma massa lá no Nordeste, num lugar bem quente, tá? Eu vou precisar muito menos fermento do que se eu fizer lá no extremo sul, onde é mais frio. Tá? Isso falando do mesmo país. Então cuidado com as receitas prontas de internet, porque não é assim que funciona. Temperatura ambiente vai influenciar, vai fazer com que a levedura se multiplique mais rapidamente ou mais lentamente, e você vai ter que adaptar a sua receita para isso. Tá? Qual a importância, então, de saber fermentar a sua massa? Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha, tá? Que pode causar quando você faz a fermentação errada da sua massa. Eu quero saber as características de quando há a má fermentação, ou seja, a massa não cresceu o suficiente, não fermentou o suficiente. O que vai acontecer com a sua massa? Quais são os aspectos que ela vai apresentar? E eu quero saber também sobre as características do excesso de fermentação. As respostas para isso eu não vou dar nessa aula, tá? Eu vou gravar um outro vídeo mais curto do que essa aula e vou comentar todos os aspectos já observados que eu tenho conhecimento, tá? Que vão ser ocasionados pelo erro de fermentação, seja para mais ou seja para menos, tá? Então, muitos efeitos podem acontecer e tem coisas que às vezes está te prejudicando horrores na pizzaria e você nem sabe que estão relacionados ao fermento, tá? Então, é bem interessante isso. Eu vou deixar como tarefa de casa para essa aula você pesquisar ou você pensar, tá? Pensar o que aconteceu, mas sei lá, um dia, eu vou dar um exemplo bem fácil, tá? Um dia eu fui abrir minha massa e eu vi que ela estava muito difícil de abrir. Tá? Será que isso tem a ver com a fermentação? Pensa, deixa nos comentários e assim que eu tiver a aula relacionada a isso disponível, eu vou lá nos comentários e coloco para vocês o link do vídeo e eu vou apresentar uma tabela com todos os aspectos que podem ocorrer na sua pizza relacionados à má fermentação. Tá? E esse é o fim da nossa aula de hoje. Eu quis, além de explicar ao máximo possível sobre esse processo, eu quero dar um alerta para vocês, eu quero deixar vocês bem atentos que fermentação é uma das partes importantíssimas da sua massa de pizza. E você, tenho certeza que vai ficar bem assim interessado nisso quando olhar meu próximo vídeo, onde eu vou divulgar quais são os aspectos e problemas que a má fermentação vai gerar na sua pizza. E você vai falar, puxa vida, eu nem imaginava que isso poderia estar acontecendo e poderia estar relacionado à fermentação. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, eu quero cada vez mais desprender vocês todos de uma receita padrão. Não é porque a minha receita funciona aqui muito bem que eu vou passar para vocês e ela vai funcionar muito bem em tal lugar. A menos que você tenha já os conhecimentos técnicos para observar os outros detalhes do processo, tá? Que basicamente são eles. Na massa de pizza, né? A formação da cadeia de glúten, ou seja, a sova correta da massa, né? O ponto de hidratação, tá? Se eu falar que vai 2 litros na minha massa, eu vou ter que automaticamente mostrar qual é o ponto, tá? O tato dela para você ver e reproduzir na sua, porque pode ser que a sua farinha ou a sua região forneça pontos de umidades diferentes. E aí você vai ter uma receita diferente. E por último, a fermentação. Basicamente, o que não pode sair da sua cabeça aqui é o ponto visível de fermentação ao qual você deve se apegar para determinar a sua massa. De mínimo de 1/3 do próprio volume da sua bolinha já aumentado, máximo o dobro. Se passar do dobro, você já está com excesso de fermentação. Se ficar abaixo de 1/3, você está com falta de fermentação. Excesso de fermentação gera vários problemas, tá? A própria cadeia de glúten vai ficar deteriorada, ela vai perder força, ela vai ficar como um emaranhado, uma teia de aranha, tá? E ela vai ficar bem mais quebradiça. Isso já deteriorou a cadeia de glúten pelo excesso de fermentação, tá? Então é bem fácil de você identificar. E a segunda característica é o cheiro excessivo de álcool, tá? Quando você começar a sentir um cheiro de álcool na sua massa, ponto final. Acabou, ela já fermentou demais.
Você precisa jogar no lixo? Absolutamente não, tá? É assunto para uma outra aula. Quem trabalha com massa do dia, massa de curta fermentação, existe um processo para você reaproveitar essa massa sem utilizar na pizza do seu cliente, mas você não vai perder esse material, você vai reutilizar ele, tá? E eu explico isso numa aula futura. Você sabendo observar então esse ponto, você vai ver que você vai ter uma pizza muito mais padronizada, tá? E consequentemente também muito melhor. Porque eu já passei por esse problema. Eu já tive períodos na minha pizzaria que eu trabalhava com curta fermentação e eu não entendia nada, eu usava só a receita e aí a gente começava o expediente, começavam a aparecer algumas características, alguns problemas dos quais eu vou citar na minha pizza e eu não conseguia compreender o que estava acontecendo. E aí no outro dia não acontecia, e aí ficava um pouco mais tarde e não acontecia. Olha, realmente eu não parava para pensar e raciocinar que isso estava relacionado a alguma outra coisa que poderia ser inclusive a própria fermentação, e era no caso. Então, você vai ter uma visão agora um pouco mais crítica, você vai trabalhar a sua massa da maneira correta, com a fermentação correta, e você vai ver que você vai ter um produto melhor. E se você faz pizza na sua casa, ou se você faz pão, essas dicas são as mesmas, tá? O pão ele é muito mais sensível à fermentação. Por isso que tem gente que não consegue fazer pão caseiro e tem gente que faz pão caseiro maravilhoso. Não é a receita, é saber utilizar esse processo, tá? Fora os outros, né? Principalmente de cocção. Pizzaria também tem um processo complexo de cocção, mas como nós temos fornos específicos no mercado para pizza, dentro de uma pizzaria, você provavelmente vai ter algum forno profissional que já foi testado e que já te fornece as características que você precisa. Já na panificação, cada tipo de pão, um tipo de forno, um tipo de temperatura, um tipo de processo, e aí a coisa fica um pouco mais complexa. Mas é isso, eu finalizo então essa aula. Eu espero de vocês aqui embaixo os comentários, eu quero que vocês falem, porque absolutamente eu também não sei tudo, eu tenho certeza que outras características provenientes da má fermentação podem surgir e eu acabei não mapeando, não descobrindo elas, tá? Então se você tem algum defeito, alguma coisa que você já observou na sua massa, coloca aqui embaixo. Se não tiver relacionado à fermentação, juntos nós vamos descobrir qual é a causa desse problema, tá? E possivelmente também te ajudar trazendo uma solução viável. E o que tiver relacionado a fermento, eu vou responder, tá? E vou convidar cada um de vocês depois a assistir a próxima aula, onde eu vou falar das características que já foram observadas e mapeadas não só por mim, mas por grandes nomes da panificação em geral.